Olá, povo abençoados, graça e paz. Hoje quero compartilhar com vocês uma reflexão e desde já eu já quero lançar aqui uma pergunta. O que significa o reino de Deus chegou até vós? Vamos lá. O texto de Lucas 17, versículo 20 e 21, fala o seguinte para nós: E interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão eis-lo aqui ou eis-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Isso é interessante, essa pergunta, né? O que significa o reino de Deus chegou até vós? Significa que ele era o próprio reino. Cristo era o reino de Deus que haveria descido dos céus e havia chegado essa oportunidade do homem ter o reino dos céus, o reino de Deus em si próprio. Estava ali à disposição para os homens. E é interessante que nós, às vezes, ficamos procurando o Senhor em muitas coisas, em muitos lugares ou em muitas pessoas, mas Ele continua a dizer: o reino de Deus está entre vós. Mateus capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus ou o reino de Deus, que é a mesma coisa, são sinônimos, esses dois textos, está à disposição, estava ali, à disposição do ser humano. Mateus, no capítulo 6, versículo 10, ele diz: venham o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Isso aqui é um trecho da oração que ele ensinou do Pai Nosso. É um trecho desta oração que fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, está à disposição. Ele veio, ele já se colocou entre os homens, ele já padeceu, ele já pagou o preço. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, nos diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ou seja, Jesus Cristo, aquele que se fez homem, aquele que se humanizou, que veio. Olha, enquanto nós não entendermos que o reino de Deus está entre nós, enquanto nós não aceitar que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança, como diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Enquanto nós não aceitarmos isso, nós vamos ficar perambulando, cheios de lacunas, cheio de mágoas, cheio de incertezas, porque aquilo que é primordial de nós entendermos é que nós somos imagem e semelhança dele. Não falando fisicamente, porque a própria
Escritura diz que Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas eu estou falando em essência. O Senhor, quando me criou e te criou, Ele colocou essência, Ele colocou característica que só Ele tem. Ele nos criou com essa capacidade de amar, de aceitar a nossa natureza, que é de filhos de Deus. E Ele criou com esse propósito, Ele nos criou um ser capaz de compreender isso, de entender que nós somos filhos do reino e filhos do Rei Jesus. E quando nós não entendermos isso, nós vamos ficar aí. E Ele está falando que o seguinte: o reino de Deus está entre vós. Ele nos criou para isso. Mas aí vem um monte de questionamento. Mas você sabe que o homem pecou, o homem foi destituído da glória de Deus, como diz lá em Romanos. Mas no dia que o homem pecou, desobedecendo a Deus ali no jardim, o Senhor traçou um plano de resgate desse ser humano. O Senhor diz para a serpente: olha, nascerá um filho de mulher, pela qual tu lhe ferirás o calcanhar. Estava falando ali da morte, que Jesus iria morrer, mas este Jesus vai pisar na tua cabeça, vai esmagar a tua cabeça. E o porquê que Cristo se tornou carne para morrer foi justamente para tirar das mãos do inimigo, do diabo, o poder da morte e de nos separar de Deus. Agora nós podemos sim estar literalmente dentro do reino. E o Senhor diz lá em João capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, rios de água viva vai estar dentro de vocês, vai fluir, vai derramar de dentro de vocês rio de água viva. O reino de Deus está em você. Não aceita nada menos do que isso, porque isso é herança. E isso é projeto de Deus, isso é vontade de Deus, isso é a vontade do Senhor para a minha e para a tua vida. Então, a gente precisa vencer a nós mesmos, vencer as nossas dúvidas e nos conectar com esse rio de água viva, com esse reino que está em nós. Amém, queridos? Deus te abençoe e façam todos um excepcional dia.